Bom, hoje nós vamos ver a reta de perfil, segundo caso da reta de perfil. Bom, reta de perfil, segundo caso. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas coordenadas, para a gente dar para nós entendermos aí como é que funciona essa reta. Primeira coisa, as abscissas são iguais. Isso quer dizer que essa reta está perpendicular ou ortogonal à linha de terra. E as outras coordenadas, tanto os afastamentos como as cotas, são diferentes. Isso quer dizer que essa reta está oblíqua aos dois planos de projeção e ortogonal ou perpendicular à linha de terra, porque as suas abscissas são iguais. Então vamos representar a nossa reta no espaço, tá? Afastamento 3. Abscissa 2. Então esse é o nosso ponto N. Nosso ponto N que está no espaço. Aqui nós temos o nosso projeção horizontal, que é o ponto Nzinho, N minúsculo, e a projeção vertical, que é o ponto N'. Tá ok? Vamos agora ao nosso ponto O. Afastamento 5. E cota 5. Então esse é o nosso ponto O, que está lá no espaço, ok? Aqui é nossa projeção horizontal do ponto o O minúsculo, Ozinho, e aqui a projeção vertical, O'. Então a nossa reta está nessa posição aqui. Essa é a nossa reta que está no espaço. As suas projeções, nós vamos ter aqui a nossa projeção horizontal NO, na nossa reta que está no espaço, e a projeção vertical N', O' da nossa reta que está no espaço. Então o que é que nós temos nessa reta? Essa reta está oblíqua aos dois planos de projeção e está perpendicular ou ortogonal à linha de terra. Tá ok? Primeira coisa que nós temos que verificar nessa reta, determinar a sua verdadeira grandeza. Como ela está oblíqua ao plano horizontal, a sua projeção horizontal é menor do que a reta que está no espaço. Isso quer dizer que a sua projeção horizontal não é a verdadeira grandeza da reta. Tá? Então ela não possui verdadeira grandeza na sua projeção horizontal. A sua projeção vertical também é menor do que a reta que está no espaço, porque ela está oblíqua ao plano vertical. Então a sua projeção vertical também não é a verdadeira grandeza da reta que está no espaço. Para determinarmos a verdadeira grandeza da reta, nós vamos ter que usar o mesmo artifício que nós usamos na épura da reta de perfil, do primeiro caso da reta de perfil. Tá? Vamos ter que considerar um terceiro plano de projeção, rebater ele sobre o plano vertical ou sobre o plano horizontal e depois fazer o rebatimento para representar a épura dessa reta que está no espaço. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é usar as próprias projeções da reta para definir o traço do plano que contém a reta. O traço do plano que contém a reta é o lugar onde esse terceiro plano fura ou corta os planos de projeção. Nesse lugar, nesse ponto, vai formar uma linha e essa linha é o traço do plano. Tá? Da mesma forma que nós temos o traço da reta quando ela fura o plano de projeção, nós temos o traço do plano quando ele corta o plano de projeção. Então vamos definir aqui o nosso terceiro plano de projeção. Esse é o nosso terceiro plano de projeção.
Esse plano definido por seus traços é o plano que contém essa reta. Isso quer dizer que essa reta está pertinente a esse terceiro plano de projeção. Essa reta pertence ao plano de projeção. Ela está sobre o plano de projeção. Tá ok? Então, qual é o próximo passo? Nós vamos fazer o rebatimento desse plano. Vamos centrar o compasso aqui no ponto O e vamos rebater esse plano de projeção até ele encontrar com a linha de terra. Vamos prolongar a nossa linha de terra, porque nós vamos precisar dela. Certo? Então, nós centramos o compasso em O, abertura até N, e rebatemos esse ponto até a linha de terra. Vamos fazer a mesma coisa, centrar o compasso em 0, no ponto 0, abertura até o ponto O, e vamos rebater esse ponto até a linha de terra. Em seguida, nós vamos ligar os pontos, os seus respectivos pontos. Lembrando que é Lé com Lé, Cré com Cré. N com N', O com O'. Cuidado para não ligar os pontos invertidos, tá? Ligar o ponto N com O' e o ponto O com o N'. Nunca façam isso. Então vamos lá. Vamos ligar primeiro o nosso ponto N. Nós já rebatemos ele até a linha de terra. Agora vamos levantar uma linha de chamada, passando até encontrar com a linha de chamada que nós levantamos sobre a linha de terra, a partir da linha de terra, enquanto determinamos o nosso ponto N duas linhas. Tá ok? Vamos fazer a mesma coisa com o nosso ponto O, que nós já rebatemos ele até a linha de terra. Vamos levantar uma linha de chamada, perpendicular à linha de terra, até encontrar com a linha de chamada, paralela à linha de terra, partindo do ponto O', onde nós vamos determinar o nosso ponto O duas linhas. Certo? Então, essa é a VG da nossa reta. Basta ligar o ponto O duas linhas com o ponto N duas linhas. E aí nós determinamos a verdadeira grandeza dessa reta. Então essa é a VG da nossa reta. Tá ok? O que falta nós determinarmos agora? O traço da reta. O ponto onde a reta fura o plano de projeção. Tá ok? Então nós temos aqui, e se nós prolongarmos essa reta nesse sentido aqui, ela jamais vai furar qualquer um dos planos de projeção, porque ela está oblíqua aos planos de projeção, mas no sentido oposto aos planos de projeção. Então ela nunca vai furar esses planos de projeção, tá ok? Mas se eu prolongar essa reta no outro sentido, nesse sentido, ela vai furar o plano de projeção. Qual dos planos de projeção? Simples. Nesse caso, no caso dessa reta, se o afastamento da reta for maior do que a cota, então ela vai furar o plano horizontal. Se o afastamento for menor do que a cota, tá? Isso quer dizer que essa reta vai furar o plano vertical. E se o afastamento for igual à cota, essa reta vai furar os planos de projeção na linha de terra. Tá ok? Então, nesse caso, ela vai furar o plano horizontal. Tá? Então, vamos lá. Como é que nós vamos determinar o traço dessa reta? Nós vamos prolongar a nossa reta que está no espaço até encontrar com o prolongamento da projeção horizontal. Nesse ponto nós temos o nosso traço horizontal H, que está coincidente com a projeção horizontal do traço horizontal, o Hzinho. E a projeção vertical do traço horizontal, o H', está coincidindo com a abscissa zero na linha de terra.
Então esse é o traço da nossa reta. O outro traço nós não temos, porque essa reta ela está oblíqua aos dois planos no sentido oposto. Então, se nós prolongarmos essa reta aqui indefinidamente, ela jamais vai furar nenhum dos planos de projeção. Ok? Vamos à épora então. A épora dessa reta vai ser o seguinte. Quando nós rebatemos o nosso plano vertical sobre o plano horizontal, nós vamos rebater, fazer o nosso rebatimento. Vamos rebater o plano vertical sobre o plano horizontal e olhar de frente o resultado disso aí. O resultado vai ser a épora dessa reta, que é o seguinte. Lembrando do seguinte, quando nós formos determinar a nossa épora, tá? Nós temos que lembrar o seguinte, que a reta que está no espaço, essa vai ficar lá no espaço. Essa nós não vamos usar ela para nada lá na épora, tá? Nós vamos usar apenas as suas projeções. Então o que é que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver o nosso ponto N, que está aqui, e aqui o nosso ponto O. E vamos ver lá no plano vertical o nosso ponto N', que está aqui, e o nosso ponto O'. Então vamos representar aqui em azul as projeções dessa reta, tanto no plano vertical como no plano horizontal. A partir daí nós vamos determinar a nossa verdadeira grandeza da reta, tá? Para determinar a verdadeira grandeza da reta, nós vamos sentar o compasso no ponto 0, na nossa abscissa 0, abertura até N, e vamos rebater o nosso ponto até encontrar com a linha de terra. Da mesma forma que nós fizemos lá no espaço, nós vamos fazer em épora. Centrar o compasso no ponto 0, abertura até o ponto N, e vamos rebater ele até encontrar com a linha de terra. Depois, centramos o nosso compasso no ponto 0, abertura até O, e vamos rebater ele até encontrar com a linha de terra também. Então, abertura até o ponto O, rebatemos até encontrar com a linha de terra. Em seguida, nós vamos levantar uma perpendicular, uma linha de chamada perpendicular à linha de terra, até encontrar com a linha de chamada paralela à linha de terra, partindo do ponto N. E vamos determinar o nosso ponto N, duas linhas. Vamos fazer a mesma coisa com o ponto O. Vamos centrar o compasso no ponto 0, abertura até O, e vamos abrir o compasso e vamos rebater esse ponto até encontrar com a linha de terra. A partir daqui nós vamos levantar uma linha de chamada perpendicular à linha de terra, até encontrar com a linha de chamada paralela à linha de terra, partindo do ponto O'. Nesse ponto nós temos o nosso ponto O, duas linhas. Então basta ligar agora o ponto O, duas linhas, com o ponto N, duas linhas, e nós temos a VG da nossa reta. Então essa é a VG da nossa reta. O que é que falta a gente determinar agora? Falta nós determinarmos o traço da reta. Nós já sabemos que ela vai ter o traço horizontal, ela vai furar o plano horizontal. Por quê? O afastamento é maior do que a cota. Então ela vai furar o nosso plano horizontal. Lá na épora nós não temos a nossa reta que está no espaço. Nós só temos as suas projeções. Então como é que nós vamos fazer para determinar o traço dessa reta? Simples, nós vamos ter que usar o processo inverso para poder chegar até o traço da reta. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o compasso, centrar no ponto 0, na abscissa 0, vamos pegar o traço da reta, a abertura até o traço da reta, até o traço H, e vamos rebater ele até encontrar com a linha de terra. Tá? Esse ponto tem que coincidir com o prolongamento da verdadeira grandeza da reta.
Então nós vamos fazer esse mesmo processo lá na épura. Nós vamos prolongar a nossa reta que está no espaço, a nossa verdadeira grandeza, até encontrar com a linha de terra. A partir desse ponto, nós vamos centrar o compasso no ponto 0, a abertura até o ponto onde o prolongamento da verdadeira grandeza da reta encontrou com a linha de terra, e vamos rebater esse ponto de volta para a linha de chamada. Então, esse ponto aqui é o ponto H, é o nosso traço H, que coincide com a projeção horizontal do traço H, do traço horizontal, o Hzinho, e a sua projeção vertical, o H', está sobre a linha de terra, coincidindo com a abscissa 0. Então, essa é a épura da nossa reta. Ok? Então, vamos lá. Reforçando. Esses são os nossos planos de projeção e essa é a nossa reta que está no espaço. Tá? Então, o que acontece? Nós definimos um terceiro plano de projeção. Nós vamos pegar esse terceiro plano de projeção, vamos rebater ele sobre o plano vertical e depois nós vamos rebater o plano vertical sobre o plano horizontal e vamos olhar de frente. O que nós vamos ver? Nós vamos ver a épura da nossa reta. Essa é a projeção vertical da reta, a projeção horizontal da reta e essa é a verdadeira grandeza da reta. E aqui a nossa linha de terra.